Aviso importante. Olá a todos. Antes de começarmos a reflexão de hoje, quero deixar um aviso muito importante. Como John Craig, o filósofo digital, e como também alguém que professa a fé cristã, minha intenção neste vídeo não é de forma alguma atacar o cristianismo ou desrespeitar o evangelho de Jesus. Minha proposta é uma crítica construtiva e uma reflexão profunda sobre alguns comportamentos e atitudes que, ao meu ver, se distanciam dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, especialmente no contexto da polarização que vivemos hoje. Este é um convite para pensarmos juntos sobre como podemos voltar à essência do amor, da união e da verdade que nos foi ensinada. A discussão aqui é sobre condutas, não sobre a fé em sua pureza. Conto com a sua compreensão e sua mente aberta para este debate. Vamos lá. Tem muito cristão que mais julga do que é luz. Que é o De você oposto, olhar né? o outro e falar assim, você fica aí, vai pro inferno. Esse tipo de gente tá agindo como fariseu. Repercutiu em Guarulhos, o motorista Uber evangélico agrediu uma mulher simplesmente porque ela não queria ouvir a pregação que se passava no rádio do carro. Bom, hoje eu venho por meio deste vídeo fazer uma crítica à conduta de alguns cristãos que ando vendo pela internet. Atualmente, vejo uma grande dicotomia entre o que Jesus nos ensinou e o que é propagado hoje, principalmente nas redes sociais. Antes, vamos a alguns ensinamentos de Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo do 37 ao 40. Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo semelhante a ele é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 7, versículo 12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Não julgues para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgares, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a viga que está no seu próprio olho. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus impede o apedrejamento da mulher, dizendo: aquele que dentre vocês não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 36. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, que impõem fardos pesados aos outros, mas não os tocam, que amam os lugares que honra e a ostentação, mas negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Marcos, capítulo 7, versículo 6 ao 9. Jesus critica aqueles que substituem os mandamentos de Deus por tradições humanas. Por que eu trouxe algum desses versículos? Fiz isso para mostrar como, infelizmente, o evangelho contemporâneo está distorcendo os ensinamentos de Jesus. Há um tempo, eu era filho do pecado e ainda andava com os maus, longe da presença de Deus. E com isso, havia tomado uma certa raiva das instituições chamadas igreja, pois eu era sempre julgado pelos próprios que se diziam crentes. Eu era condenado por eles. Eu via como a hipocrisia reinava em alguns templos. Via pastores usarem da fé para praticamente ameaçarem seus fiéis, dizendo coisas como: se vocês não derem o dízimo, Deus irá amaldiçoar vocês e a sua casa. Ou, em casos mais extremos,
pastores usarem de sua posição privilegiada para conseguir ficar com algumas mulheres, para manter seu luxo e entre outras coisas que eu gastaria um vídeo inteiro apenas para comentar sobre essas falhas. Vejo o caso de pessoas, principalmente na internet, sendo totalmente preconceituosas e intolerantes, quando um dos ensinamentos de Jesus é amar o próximo como a si mesmo. E não estou dizendo que devemos compactuar com o pecado, ou que devemos nos omitir e não falar nada, mas entender que as pessoas também têm a escolha de querer escutar ou de simplesmente não. É entender que a Bíblia é sim sagrada, mas é sagrada para nós que acreditamos nela. Hoje, eu vejo pessoas pegando o Evangelho em sua mais pura essência e distorcendo para o benefício próprio ou simplesmente para acusar os outros. Isso que eu vou dizer é uma opinião pessoal, mas descreve muito bem como anda a humanidade hoje. Eu acredito que se Jesus viesse hoje para refazer tudo o que ele fez no passado, ele seria crucificado pelas próprias pessoas que se dizem cristãs. Lembre-se que um dos motivos de Jesus ter sido crucificado foi porque as novidades que ele trouxe consigo afrontaram diretamente os costumes da época. Hoje, vejo gente que se diz cristã apoiando atos terríveis contra outras pessoas apenas por não concordarem com suas opiniões religiosas e políticas. Parece que estamos vivendo uma segunda Inquisição. E diante disso tudo que eu disse, a pergunta é: vocês realmente acham que Deus se agrada disso? Vocês realmente acham que Jesus se orgulha de pessoas fazendo atrocidades em seu nome? Quando foi que nos perdemos e começamos a fazer coisas ao contrário do que nos foi ensinado? Pondere a respeito. Não seja mais um que replica o que lhe foi dito. Questione, veja certas afirmações. Veja se certas afirmações estão corretas. Eu costumo dizer uma coisa: se hoje pudéssemos colocar Deus em uma cadeira ao nosso lado e conversar com Ele e questionar a respeito de várias coisas, eu tenho certeza que Ele não acharia ruim por questionado. Muito pelo contrário, Ele cessaria a maioria de nossas dúvidas e o que Ele não quisesse responder estaria tudo bem. Então sim, questione, busque aprender mais, pare de querer separar as pessoas por aspectos físicos e religiosos. Somente Deus tem o poder para julgar e condenar. Essa autoridade não foi dada a gente. Vamos parar de querer ser os paladinos da justiça, quando muitas vezes nossas próprias ações estão desagradando a Deus. Não sejamos como aqueles fariseus que julgavam os outros, mas viviam roubando, menosprezando e adulterando. Vamos tentar ser pessoas melhores, vamos tentar nos unir. Se apenas conseguirmos pôr as nossas diferenças de lado e começarmos a cuidar do próximo como gostaríamos que cuidassem de nós, as coisas seriam diferentes. Pode ter certeza que o mundo seria, sim, um lugar melhor. Mas isso, infelizmente, parece ser apenas uma utopia. E eu só sou mais um louco que segue a Deus e tenta fazer do mundo um lugar melhor. Eu sei que não vou conseguir isso, mas se eu apenas conseguir fazer com que você comece a questionar seus atos e questionar as coisas que lhe são impostas, então assim eu terei conseguido cumprir a minha maior missão. Eu sou John Crazy e desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo.